Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que está dando muita polêmica por aí, que é exatamente como não perder as garantias, né, com as construtoras, como que o condomínio faz, né, para não perder as garantias com as construtoras. Só que é o seguinte, é um assunto que a gente vai começar a abordar mais devagarinho, ok? Tem alguns conceitos que vocês têm que entender primeiro, antes efetivamente da gente falar como não perder as garantias com as construtoras. Então, primeiramente, vocês têm que entender da onde que vem esses prazos mínimos de garantia, né? Esses prazos mínimos de garantia, eles vêm da norma 17170. Edificações, garantias, prazos e diretrizes, recomendações e diretrizes. Então, é exatamente daí que a construtora tira ou deveria tirar os prazos mínimos das garantias que elas oferecem para os condomínios. Então, o primeiro conceito que você tem que entender é exatamente esse. Da onde que parte, né, esses prazos mínimos? Elas tiram da cabeça? Cada um trabalha de uma forma? Não. A partir do momento que essa norma ela é recente, ela é nova, tá vendo? Ela é de 2022, dezembro de 2022, ela é nova, tá? E ela foi exatamente elaborada, desenvolvida e publicada para justamente acabar, né, com essas famosas brigas entre condomínios e construtoras. É como se fosse o juiz, né, entre esses dois lados, ok? Então, esse é o primeiro conceito, é daqui que vem, né, os prazos mínimos de norma que devem ser seguidos, tá? Então, essa norma se aplica a todos os tipos de edificação e os diversos tipos de uso, ok? Então, é residencial, é comercial, é corporativo. Falou em edificação, pessoal, tem que seguir, as garantias têm que seguir exatamente esses prazos mínimos de norma, tá? Então, vamos agora entender um pouquinho o conceito de direitos e deveres. Pessoal, essa norma é uma faca de dois gumes, tá? Por quê? Junto com os direitos que vocês receberam, né, que o condomínio recebeu, também vem os deveres. É justamente isso que eu vou tentar explicar para vocês, ok? Então vamos lá. Essa norma adota como conceito, olha lá, ó, eu já estou começando a falar alguma coisa sobre obrigações. Por quê? Porque essa nota adota como o conceito principal o termo falha, né? Só que o que ela fala? Que a falha, ela não pode só ter responsabilidade em cima da construtora, em cima de problemas de projeto, em cima de problemas de material, em cima de problemas de execução. A falha também pode se justificar em função de uma falta de manutenção do condomínio. Entenderam onde eu estou querendo chegar? Por isso que é extremamente importante vocês entenderem quais são os direitos, mas também quais são os deveres para vocês não perderem as garantias com as construtoras. Porque essa falha, essa norma, ela está deixando muito claro, né? Ela equilibrou o jogo. Então, pessoal, traduzindo, o que as construtoras vão exigir dos condomínios para conseguir manter as garantias segundo a norma? Elas vão cobrar, né, dos condomínios, sendo mais específico do representante legal do condomínio, o síndico, né, o correto uso e operação das edificações com relação a uma constância na manutenção preventiva e periódica, né, de forma que vocês consigam garantir a vida útil de todos os sistemas, elementos e componentes que foi projetado pela construtora, ou seja, as construtoras projetaram e construíram sistemas, elementos e componentes para durar, né, pelo menos até a vida útil, né, correspondente, atingir um grau de desempenho representando um tempo mínimo de vida útil daquele sistema, elemento e componente. E se vocês não evidenciarem, esse é um outro conceito, pessoal, evidenciar, não basta apenas executar. Eu estou executando, estou seguindo as diretrizes no manual de uso e operação. Isso não basta. Isso é um outro conceito que vocês têm que levar
pelo menos até o final desse vídeo e depois seguir. Não basta só executar a manutenção, uma constância na manutenção e o correto uso, né, daqueles sistemas, elementos e componentes. Vocês têm que provar que vocês estão fazendo isso. Tá? Então, é exatamente isso que as construtoras vão cobrar de vocês. Aqui nós temos um gráfico, pessoal, exatamente para mostrar, né, o tempo que um sistema elemento componente duraria sem uma manutenção preventiva, que é exatamente esse tempo T1, e depois o tempo que esse sistema elemento ou componente duraria com manutenções preventivas periódicas, exatamente o tempo T2. Esses pontos aqui são exatamente os pontos de manutenção, tá vendo? Então, cada vez que faz uma manutenção preventiva, você aumenta, né, um pouco mais a vida útil daquele sistema elemento componente. Fez a segunda manutenção, aumentou um pouco mais, fez a terceira manutenção, aumentou um pouco mais, de forma que vocês conseguiram levar esse do tempo T1 para o tempo T2, a vida útil daquele sistema elemento e componente. Ok? Então, esse é um conceito também, lembra que a gente falou? Nós vamos estar falando bastante sobre conceitos aqui, tá? A gente vai estar falando bastante sobre conceitos. Então, esse é um conceito de aumento, né, da vida útil dos sistemas, elementos e componentes. Tá? Agora, pessoal, eu queria quebrar um paradigma aí com vocês. Tá? Um erro, né, entre vida útil e garantia. Né? Eu já vi muita gente, muito síndico, falar assim: venceu a garantia, não preciso mais ficar me preocupando, né, em dar manutenção naquele sistema, elemento ou componente. Venceu a garantia. Pessoal, são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. Então, pessoal, não confundam, tá? Garantia, prazo de garantia é uma coisa e vida útil é outra coisa. Não é porque venceu o prazo de garantia daquele sistema, elemento e componente, né, que você vai deixar de prestar uma manutenção preventiva de algum sistema, elemento, componente, tá? Porque garantia é simplesmente um prazo, né, estabelecido por lei, né, e agora por norma, que o prestador de serviço, que o construtor, que a incorporadora tem que fornecer para vocês. É um prazo, é simplesmente um prazo. E vida útil? Vida útil, pessoal, é o quanto aquele elemento, sistema e componente vai durar, tá certo? Efetivamente vai durar. Então, não é porque venceu a garantia que você vai parar, né, de manter a conservação, limpeza, né, preservação daquele sistema, elemento e componente. Agora, um outro conceito que vocês também têm que entender antes da gente partir efetivamente para o tema é exatamente quando que inicia o prazo de garantia daquele condomínio. Então, vamos lá. A data de emissão do auto de conclusão, por exemplo, a BITSE, ou documento equivalente que ateste a conclusão das obras ou dos serviços, é considerada a data de início do prazo de garantia. Ok, pessoal? Geralmente é o ABITSE, tá? A partir do momento que você recebeu que saiu o ABITSE, começa a contar, começa a valer o prazo de garantia. Tá? Esse também é um conceito que vocês têm que entender, você síndico tem que entender. Síndico de primeira viagem, né, tem que entender isso, esse conceito. Tá? Vamos lá. Atenção no conceito prazos de garantia. Pessoal, também já vi muito grupo do WhatsApp, já vi muitos erros, né, relacionados a isso que a gente vai comentar agora. A partir do momento que deu algum problema em algum sistema, elemento e componente, o seu prazo de garantia não começa de novo, ele não renova. Ele permanece o mesmo, continua rodando o seu prazo de garantia. Tem muita gente que acha que a partir do momento que acionou a assistência técnica da construtora relacionado, vamos dizer, a uma quadra, a uma piscina, e a construtora foi lá, arrumou a piscina, arrumou a quadra, o prazo de garantia continua desde o original, desde lá de quando foi entregue o condomínio. Tá? Não se renova nem zera, só porque deu algum tipo de problema naquele sistema, elemento e componente. Isso também é um conceito bem importante que vocês têm que entender para não sair comprando briga à toa aí com o condomínio.
não se queimarem aí à toa com o condomínio, vocês têm que entender isso. Tá? A partir do momento que está valendo o prazo de garantia, está valendo independentemente de quantas vezes a construtora foi lá para arrumar aquele sistema, elemento e componente. Tá? Então, pessoal, temos um detalhe aí para explicar. Digamos que a construtora, prestador de serviço, incorporadora, deu uma manutenção prestes a vencer a garantia. Então foi dada a devida manutenção daquele sistema, elemento ou componente. Tá? Digamos, faltando 2 dias para vencer a garantia. Ok? Então, o que acontece? Aí você vai entrar num prazo mínimo de garantia dessa manutenção, que são de 90 dias. Tá? Então, toda manutenção tem pelo menos um prazo mínimo de 90 dias, mesmo que a garantia esteja vencendo, e no último dia, a construtora, incorporadora ou prestador de serviço, fez a manutenção, ok, então vocês têm mais 90 dias. O prazo mínimo de uma manutenção, antes de vencer a garantia, são de 90 dias, ok? Ou a garantia prescrita ainda, né? O restante da garantia. Né? Se o restante da garantia for mais do que 90 dias, vale o restante da garantia. Se o restante da garantia for menos de 90 dias, vale essa regrinha do prazo mínimo, né? Da validade mínima da garantia da última manutenção dada. Ok? Entenderam a diferença? Tá? Então, é um prazo mínimo da manutenção. Né? Porque senão ficaria muito fácil, né, pessoal? Faltando 1 dia ou 2 dias para vencer a garantia, o prestador de serviço vai lá, faz uma manutenção de qualquer jeito e pronto, venceu a garantia, ninguém se fala mais nisso. Não, é o último recurso, né, do cliente recorrer, né, à qualidade daquela última manutenção. Partindo ainda, né, desse princípio de entender os conceitos, pessoal, a gente vai falar a relação agora existente entre algumas normas, tá? Para vocês conseguirem perceber que tudo vai fazendo sentido, tá? A gente está fazendo questão de explicar alguns conceitos, pessoal, para vocês realmente gravarem, né, esse conteúdo, para vocês realmente darem like no nosso conteúdo, tá? Para vocês realmente entenderem, né, a importância de tudo que a gente está falando aqui. Tá? Então, mais um conceito que nós vamos explicar para vocês é a relação entre essas normas aqui. Por exemplo, a relação entre a norma 17170, norma de garantia, a norma de desempenho 17575, norma de desempenho, a norma 5674, que é o plano de manutenção predial, a norma 14037, manual de uso e operação, e a norma 16280, que é o plano de reforma em unidades autônomas. Então, qual é a relação entre todas essas normas? Onde começa uma e termina a outra? Tá? Então, toda essa relação vai dar embasamento para vocês entenderem como não perder as garantias com as construtoras. Vamos lá, vamos explicar agora. O que é a norma 15575, norma de desempenho? Pessoal, a norma de desempenho é desta norma de desempenho que saíram os prazos mínimos da norma 17170, que é a norma de garantia. Tá? Então, a norma parece que estavam esperando, né? Parece que estavam esperando criarem e publicarem uma norma que falasse sobre desempenho com os prazos mínimos, né, de vida útil, de garantia, tá, para realmente desenvolver e publicarem a norma de garantia. Então, é desta norma 15575, norma de desempenho, que tiraram e extraíram os prazos mínimos das normas da norma de garantia, que é exatamente a norma 17170. Tá? Então, vem daí. Ok? A norma 15575, ela é uma norma bem técnica, bem pesada. Essa é uma das normas que, assim, dificilmente, né, o síndico
vai seguir. Essa é uma norma que é bem na parte de engenharia mesmo, tá? Então essa eu acho que deixa exatamente para os engenheiros seguirem, né, e abordarem esse tema, tá? Agora, qual que é a norma 14037? A norma 14037, ela fala exatamente sobre o manual de uso e operação, né? As garantias estão atreladas ao uso e operação correta dos sistemas construtivos, componentes e equipamentos, conforme informado e orientado no manual de uso e operação. Ou seja, pessoal, a construtora, se percebeu, ela não tira aleatoriamente os prazos mínimos de norma, vem da norma 17170. E ela também não tira, né, ela não desenvolve o manual de uso e operação aleatório, de uma forma qualquer. Ela tem que seguir as diretrizes, o manual de uso e operação, ele tem que seguir as diretrizes da norma 14037, tá? Então percebe como uma coisa está ligada na outra, né? O manual de uso e operação segue, o desenvolvimento do manual segue a norma 14037. E os prazos mínimos de garantia que estão contidos no manual de uso e operação seguem a norma 17170. Estão entendendo aí a relação? A gente já falou de 3 normas agora, já, né? 15175, norma de desempenho, 14037, manual de uso e operação, desenvolvido pelas construtoras, e a norma de garantia 17170, ok? E qual que é a relação de tudo isso com a NBR 5674? E agora, pessoal, a gente vai falar qual que é a relação, né, da NBR 5674, né? Qual que é a NBR 5674? Ela fala do quê? Ela fala exatamente do plano de manutenção predial. Então, qual que é a relação da NBR 5674 e das normas de garantia? Pessoal, vocês têm que desenvolver um plano de manutenção predial com profissionais especializados. Lembra dos profissionais especializados que a gente havia falado? Né? Então, vocês têm que desenvolver um plano de manutenção predial e segui-lo, tá? Esse plano de manutenção predial, ele é como se fosse um planejamento de como vai ser feita a manutenção, quais os prazos, de que maneira, né? Vai mostrar todos os equipamentos que tem naquele condomínio, o prazo de cada um equipamento para fazer a manutenção, quem é que vai fazer a manutenção, de que forma vai fazer a manutenção, de maneira que vocês consigam chegar no melhor custo-benefício. Não adianta vocês fazerem manutenção todo mês, né, num equipamento que não há necessidade. Então, o plano de manutenção predial ele vai te dizer exatamente qual que é essa velocidade, né? Qual que é o melhor custo-benefício para fazer a manutenção de cada equipamento, cada sistema, elemento e componente, de que forma, né? Muitas vezes, em função, né, das condições climáticas, muitas vezes em função das estações do ano, muitas vezes em função de qual região que está aquele condomínio, né? Qual o bairro que está aquele condomínio. Então, o plano de manutenção predial ele vai a fundo, ele é personalizado para aquele condomínio, ok? De forma que você consiga chegar no melhor rendimento, melhor custo-benefício, sem gastar muito e conseguindo manter a vida útil dos sistemas, elementos e componentes, sem perder as garantias de seguro. E agora, pessoal, a relação da norma 17170, norma de garantia, com a NBR 16280. O que fala a NBR 16280? Ele fala sobre as reformas dentro de unidades autônomas, mais conhecidas como apartamentos. Ok? Então, qual que é a relação aí entre as duas normas, tá? Um erro muito comum, pessoal, é o síndico achar, né, que ele cuida só das áreas comuns. Mas isso é um erro muito comum. Por que ele não cuida só das áreas comuns? A tabela 1 da NBR 17170, que fala exatamente sobre normas de garantia, ela é específica com relação à parte de solidez. O que é solidez? Estrutura, fundação, contenção, esse tipo de coisa. E ela segue a nossa lei federal, que no caso são 5 anos.
E o que acaba arriscando, né, a solidez, né, a estrutura de um condomínio? Uma explosão, um incêndio, tá certo? É uma sobrecarga, né, de um, sei lá, um equipamento, ok? Então é por isso, né, que a gente não pode olhar um apartamento como um sistema único. Não é um apartamento isolado do mundo, né? Não é um apartamento no meio do deserto do Saara, não é um apartamento no meio do oceano, é um apartamento no meio de outros apartamentos e o conjunto forma um condomínio. Né? Então, se explodir um apartamento, vai comprometer a parte estrutural. Se pegar fogo no apartamento, vai comprometer a parte estrutural. Os sistemas de vedação, como alvenarias, por exemplo, né? Se você colocar um sobrepeso numa sacada, vai comprometer o sistema estrutural, né? Fachada, né? Então, o apartamento, pessoal, tem que ser olhado como um todo. É por isso que depende, se o síndico não cobrar, né, que os moradores sigam a NBR 16 280, que é reforma dentro de unidades autônomas, se o síndico não fizer essa gestão com os moradores, sim, o condomínio corre o risco de perder as garantias. Eu vou dar alguns exemplos. Exemplo de sacadas niveladas com a sala. Por que nivela o piso da sala com o piso da sacada? Quando faz envidraçamento de sacada, isso é muito comum. Né? Isso é muito comum. Envidraçou a sacada, nivelou o piso da sala com o piso da sacada para estender. É um prolongamento da sala. Só que muitas vezes o síndico ele cobra apenas a RT do envidraçamento de sacada. Ele não cobra a RT. Pode fazer esse enchimento no piso da sacada? Não pode fazer esse enchimento? É uma sobrecarga. Né? Colocação de banheiras, de spas em lajes, em coberturas, em sacadas, remoção de alvenaria estrutural. Então, pessoal, vamos lá. Mais um conceito, vocês têm que entender. Até agora nós estamos falando de conceitos, né? Mais um conceito vocês têm que entender antes, efetivamente, da gente partir para a perda das garantias. Qual que é o conceito? Qual a responsabilidade de um síndico dentro de condomínio, ok? Então, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, vou explicar aqui para vocês o que o Código Civil, item 2 do artigo 1348 do Código Civil, fala sobre ser síndico. É responsabilidade do síndico, que ele é o representante oficial do condomínio, de forma ativa ou passiva. O que quer dizer isso, pessoal, ativa ou passiva? Mesmo que não for proposital, né, algum erro que ele cometeu, né, ele vai responder por aquele condomínio. Né? Mesmo que ele não esteja diretamente ligada naquele erro, ele vai responder, ele vai representar oficialmente aquele condomínio. Ele pode estar viajando, né? Se algo acontecer, se algum sinistro acontecer, ele pode responder sim, civil e criminalmente por aquele condomínio, porque ele é representante oficial e legal do condomínio. É igual eu como engenheiro. Eu consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo na construção de um edifício? Não consigo. Eu consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo na construção de um condomínio? Não consigo. Por quê? Porque nós não somos onipresentes. Mesmo assim, eu sou representante legal e oficial daquela obra. E eu respondo por qualquer tipo de acidente que acontecer ali. Se naquele dia eu não fui trabalhar naquela obra e alguém cair, eu vou responder por isso, de forma passiva, mas eu vou. Então, vocês estão entendendo o que quer dizer essa forma ativa e passiva? Vocês vão representar o condomínio oficialmente, vocês são representante legal do condomínio, tá? Isso implica a manutenção adequada do ambiente, né, bem como a adequação às novas propostas legislativas, além de preservar as garantias e seguros do condomínio. O síndico é a figura central, sendo assim, toda a responsabilidade recai sobre ele. Por isso é importante consultar pessoas da área jurídica, financeira e de engenharia para respaldar melhor as suas escolhas e atitudes. Então, vocês perceberam, pessoal? Vocês têm sim que delegar
né, para outras disciplinas, para outras áreas, vocês têm que delegar algumas responsabilidades, ok? E vocês têm que fazer a gestão sobre isso, tá? Para não perder as garantias, não perder as coberturas de seguro e não terem que responder civil ou criminalmente por algum tipo de sinistro. Vocês vão se respaldando. Olha, está aqui a assinatura do engenheiro. Olha, está aqui a RT. Então, vocês estão percebendo? E tem que evidenciar. Então, pessoal, não é só executar, mas a grande questão é evidenciar, ok? O que o artigo... nós temos o artigo 129 do Código Penal, que fala sobre as penalidades que podem cair sobre os síndicos. Nós não vamos nos aprofundar, mas eu estou falando que o artigo 129 do Código Penal, ele fala sobre essas penalidades, tá? Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? O que o Código Civil está querendo dizer com isso? Que é de responsabilidade dos síndicos realizar ações em defesa do patrimônio, dos direitos e dos interesses do condomínio e dos condôminos. Ou seja, a segurança do condomínio e dos condôminos está sobre a responsabilidade dos síndicos. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos para mais outro conceito extremamente importante, né? Que é vocês entenderem efetivamente qual a diferença entre normas e leis. Eu preciso seguir uma norma, eu preciso seguir uma lei. Qual a consequência de não seguir uma norma? Qual a consequência de não seguir uma lei? Né? Eu tenho direito de escolher se eu sigo ou se eu não sigo. Então eu vou explicar primeiro o conceito, essa diferença de normas e leis, para depois mostrar para vocês algumas leis extremamente importantes relacionadas aí, né, ao mundo condominial, tá? Para vocês ficarem aí espertos com relação a isso. Vale dizer que tem muitas leis que são municipais, né? Que então cada município tem que verificar, né, o que fala, né? Existe alguma lei relacionada àquela disciplina no meu município? O que ela fala? Então, vou falar alguns pontos aqui para vocês pesquisarem e já vou falar algumas leis que são federais, que aí todo mundo tem que seguir dentro do nosso país, ok? Então, primeiro, diferença de norma e lei. A norma é obrigatório? Sou obrigado? Não, eu não sou obrigado, eu não vou receber nenhuma multa, né, se eu não seguir a norma. Mas, em caso de algum sinistro, eu posso responder, eu posso me responsabilizar por aquele problema que aconteceu. Ok? Então, a princípio, se não acontecer nenhum tipo de sinistro, né, ok, eu não sou obrigado a segui-la, aquela norma, né? Agora, se acontecer algum tipo de sinistro, quando eu não sigo uma norma técnica, eu estou assumindo a responsabilidade, ok? E lei? Lei, pessoal, independentemente, né, independentemente se houve sinistro ou não houve sinistro, se você não seguir, você está à mercê de receber uma multa e receber as consequências dos órgãos competentes com relação àquela penalidade, ok? Tá, por exemplo, pintura de fachada, restauro de fachada, conservação de fachada. Aqui em São Paulo é uma lei, né? A cada 5 anos, o síndico tem que fazer um restauro, uma pintura, uma manutenção na fachada, ok? E se ele não fizer? Bom, se ele não fizer, ele está à mercê de mais cedo ou mais tarde alguém aparecer e falar: você não está fazendo a sua manutenção na fachada, está aqui uma multa, com sinistro ou sem sinistro, tá certo? Essa é a grande diferença entre norma e lei, que é extremamente importante vocês também entenderem, né? Antes da gente partir para o nosso tema principal, tá certo? Eu vou dar aqui para vocês agora algumas leis que considero importante no mundo condominial. Lei Federal 14.327, que fala sobre a responsabilidade civil sobre a responsabilidade civil sobre a segurança de piscinas. Ela é federal. Segurança de piscinas, Lei 14.327. Outra lei federal, 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. É lei, não é só norma, que é a 9050, mas também é lei. Lei estadual
12.526, de 2 de janeiro de 2007, São Paulo. Estabelece normas para contenção de enchentes e destinação das águas pluviais, que são as famosas caixas de retardo, ou as piscininhas, ok? Muito bem, pessoal. Agora, né, a gente vai dar sequência antes de entrar efetivamente em como não perder as garantias. Nós temos o último item para a gente efetivamente entrar no nosso tema como não perder as garantias, que é exatamente entendendo o item 6.3 da norma de garantia. O que ele fala, o item 6.3? Ele fala o que deve constar no manual de uso e operação e quais são as condições de garantia. Entendeu? Então vamos lá. O que tem que constar no manual de uso e operação? O que vocês têm que ficar esperto, tá? Aí vocês têm que entender o que deve constar. Se por acaso algum desses itens que a gente falar, você perceber que não consta no manual de uso e operação, significa que você não está sabendo exatamente quais as regras do jogo para não perder as garantias. Então, o primeiro item da norma, item A do item 6.3 da norma 17170. Os sistemas construtivos, os seus componentes, os seus equipamentos e os serviços abrangidos pelas garantias, né? Então, como é que foi construído aquele condomínio? Alvenaria estrutural, alvenaria estrutura convencional? Qual o sistema de impermeabilização que foi utilizado na cobertura, no térreo, nos reservatórios? A estrutura metálica, a estrutura de concreto? Usou drywall, usou alvenaria de vedação? Né? Qual foi o tipo de revestimento na fachada? Qual o tipo de cerâmica, azulejo? Tem piscina, não tem piscina? Ou seja, todos os detalhes relacionados ao sistema construtivo e seus componentes, parte elétrica, parte hidráulica, os seus equipamentos, quais as bombas, qual o motor de portão, por exemplo, né? Bombas hidráulicas e seus serviços abrangidos pelas garantias. Bom, item B, prazos para os itens abrangidos pela garantia legal. Ou seja, pessoal, a gente já vai começar agora a introduzir como não perder as garantias da seguinte forma. A tabela a norma, ela tem 3 tipos de garantia. Então preste atenção nisso que eu vou falar agora. A norma fala em 3 classificações de garantia. Então, primeiramente, o manual de uso e operação tem que falar sobre a tabela 1, que é o primeiro tipo de garantia, que fala exatamente sobre a parte do sistema de solidez, né? Ou seja, estrutura, fundação, contenção. Essa é a tabela 1. E a garantia, né, para esse tipo de solidez é exatamente seguindo os padrões legais vigentes, que no nosso caso são 5 anos. Isso não tem conversa, tá? Isso é padrão. Então, a tabela 1 segue a definição, o prazo de definição legal, que no nosso caso são 5 anos. Contenção, fundação, estrutura, tá? Então, ela tem que falar, o item B tem que falar sobre isso. O item C já fala da tabela 2. Olha lá, item C. Os prazos de garantia oferecidos pelo incorporador, construtor ou prestador de serviços de construção. Então, vocês perceberam, pessoal, o que ela está querendo dizer aqui, essa norma? Não é só a construtora responsável pelas garantias, percebam, mas também os incorporadores e os prestadores de serviço de construção. Então, pessoal, cuidado quando vocês contratarem prestadores de serviço que não dão ART, que não seguem os prazos mínimos de norma, né? Porque se der ruim, né, vão cobrar vocês com relação às garantias seguindo os prazos mínimos de norma. Qual norma? 17170. Então, prestadores de serviço também são responsáveis por seguir os prazos mínimos de norma. Se não mexeu com a parte de solidez, vai entrar provavelmente na tabela 2, alvenaria, parte elétrica, parte hidráulica, né, etc. Bom, o item D,
as condições necessárias para manter o direito às garantias, as quais devem estabelecer as obrigações e responsabilidades dos proprietários e usuários. Ou seja, exatamente nesse item D, que ele vai te falar quais são as regras do jogo, como permanecer, como manter as garantias, o direito às garantias. Ele vai te explicar as regras do jogo, para não ficar o dito pelo não dito, porque afinal de contas, pessoal, vocês têm que realmente ser olhados como leigos. Quem são especialistas são eles. Quem são eles? As incorporadoras, os construtores e os prestadores de serviço de construção. Esses são os especialistas e eles têm que deixar o cliente, a princípio, leigo no assunto, né? Tem que deixar claro como é que funcionam as regras do jogo, ok? Então, esse faz parte do item D. Como manter os direitos à garantia. E o item E? O item é exatamente o contrário. O que fazer para não perder as garantias? Ok, pessoal, finalmente chegamos aonde a gente queria, que é o item 6.4 da norma. Situações que podem acarretar a perda da garantia. Mas que norma? A norma de garantia das edificações, 17.170. Garantia de todos os serviços relacionados à construção civil. Mas só da construtora, não, da construtora, da incorporadora e de todos os prestadores de serviço relacionados à construção civil. Ok? Então, o que nós fizemos até aqui? A gente foi quebrando alguns paradigmas, a gente foi quebrando alguns tabus, né? A gente foi falando sobre alguns conceitos extremamente importantes para vocês realmente entenderem, de uma vez por todas, né, as situações que podem fazer vocês perderem as garantias. Mas aí que tá. Só as garantias? Não. Vocês correm o risco de perder as garantias, mas também, dependendo do que acontecer, vocês também correm o risco de perder o quê? As coberturas de seguro. Ok? Então, pessoal, lembrem-se sempre de olhar para todos esses itens, né, do item 6.4, para olhar todas essas partes contidas nesse item, né, também deste outro ângulo. Não só como perder as garantias, mas como não perder as coberturas de seguro, ok? Porque uma coisa está ligada na outra, tá certo? Esses dois lados têm profissionais especializados no assunto, né? Tem departamentos especializados no assunto. É como se fosse uma garantia, um seguro de carro, né? Garantia de carro, seguro de carro. As empresas, as montadoras, né, têm verdadeiros profissionais habilitados e especializados que só de bater o olho ele sabe, né, se o cliente fez alguma coisa errada ou se ele deixou de fazer alguma coisa, para sim implicar a perda da cobertura de seguro ou implicar a perda da garantia. E no mundo, né, do mundo condominial não é diferente, ok? Qualquer pisada na bola que você der, qualquer escorregada na casca de banana que você der, você vai perder as garantias ou as coberturas do seguro né, as coberturas de seguro, tá certo? Então, olhem por esse ângulo também. Percebam como esse nosso vídeo ele é muito esclarecedor, né? São vários conceitos, né? E são dois vídeos dois temas em um, né? Como não perder as garantias e como não perder as coberturas de seguro. Para você, síndico, é extremamente importante. Então, vamos lá. Eu vou ler exatamente o que a norma fala, tá? E a gente vai comentando aqui, tá? Um pouquinho. Então, item A, no caso, a não realização ou a falta de comprovação da realização. Percebam, a não realização ou a falta de comprovação da realização das atividades de limpeza, conservação, manutenção previstas no Manual de Uso e Operação e Manutenção das Edificações ou instruções específicas fornecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. Ou seja, não basta só fazer. Puxa, eu estou fazendo tudo certinho. Você está evidenciando? Não.
Então você não está fazendo tudo certinho. Você está engolindo a melancia e se engasgando com a semente, porque faltou só você evidenciar. Então, pessoal, hoje existem softwares, existem programas, existem sistemas que vão ajudar vocês a fazer essa gestão, né, de guardar, de arquivar, de comprovar, né, evidenciar todas as manobras que vocês estão fazendo para garantir a conservação, preservação, limpeza, né, manutenção do condomínio, seguindo o manual de uso e operação entregue pela construtora, ok? Então vamos guardar em arquivos, vamos guardar em sistemas, vamos guardar em aplicativo, enfim. Eu conheço um aplicativo muito bom, mas não é o caso de falar nele sobre isso agora. Tá, item B, parte B do item 6.4 da norma. A falta de realização de serviços especializados de manutenção prevista e indicados pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço. Pessoal, então, aqui, o que ele está querendo dizer? Para chamar uma empresa especializada, ok? Preferencialmente que forneça uma ART, garantias, nota fiscal. E geralmente, né, pessoal, dentro da garantia, essas empresas são indicadas, né, pela própria construtora. Muitas vezes essas empresas que vão dar a manutenção, preservação e tal, são indicadas pela própria construtora. Então, mais um motivo de você guardar todos esses documentos, notas fiscais, né, recibos dessas empresas indicadas pelas construtoras. Exemplo, equipamentos de transporte vertical, como elevador, bombas hidráulicas, motores de acesso, portões de acesso à edificação e outros indicados, tá? Ok, dando sequência então agora no item F. Só para recapitular, nós estamos falando do item 6.4 da norma, situações que podem acarretar a perda das garantias, que é exatamente a pauta do nosso vídeo. Nós estamos dentro do item 6.4, nós estamos na parte F, tá? Vamos lá. A realização de reformas que alterem as características de projeto e construção, ou que tenham sido realizadas em desacordo com a norma 16.280. O que fala a norma 16.280? Fala exatamente sobre as reformas dentro de unidades autônomas. Olha! Então, assim, percebam, a reforma dentro de uma unidade autônoma, um apartamento, né? Se ela não seguir a NBR 16.280, né, ela pode fazer o condomínio perder as garantias. Por quê? Porque, pessoal, não são apartamentos isolados. Se você, por exemplo, afetar a estrutura de um apartamento do segundo andar, do terceiro andar, você vai estar afetando a estrutura do condomínio por completo, né? Dependendo do que você faz na fachada, dependendo da reforma que você faz dentro de um apartamento, você vai danificar a fachada, ok? Dependendo da reforma que você fazer no apartamento, você vai danificar a prumada de águas pluviais, a prumada de esgoto, né? Você oferece riscos de explosão, né? Você oferece risco de incêndio, vai explodir só aquele apartamento? Não, vai afetar todos os apartamentos ao redor. Bom, item G, pessoal, a realização de reformas em desacordo com as condições apresentadas no manual. Você pode fazer reforma? Você pode fazer reforma. Você vai perder as garantias se não fizer reforma? A princípio, não. Mas elas têm que estar em acordo, né, com as condições apresentadas no manual. Elas não podem estar em desacordo, é o que está falando o item G aqui. Realização de reformas em desacordo, tá? Aí você tem que ver quais são, né, esses acordos e desacordos que o manual entregue pela construtora vai estar exigindo de você, tá? Olha lá, a realização de reformas em desacordo com as condições apresentadas no manual de uso, operação e manutenção, incluindo as condições para alterações visando para a adaptação de acessibilidade da unidade, ok?
Bom, pessoal, vamos para o item H. O descumprimento dos procedimentos e prazos para solicitação de atendimento em relação às garantias. O que esse item está querendo dizer? Pessoal, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, as construtoras hoje, elas utilizam sistemas, né, para fazer a gestão dos chamados de assistência técnica, dos chamados de pós-obra, né, dos chamados de garantias. Então você tem que seguir os procedimentos que a construtora estabeleceu. É o sistema X que nós utilizamos. Você tem que falar com fulano de tal do departamento X, e aí sim você vai receber um número, né, um número de atendimento, né? Então tem que seguir um protocolo que cada construtora vai fornecer para os seus clientes, tá certo? Seja sistema, seja aplicativo, seja telefone, seja WhatsApp, seja e-mail, mas você vai ter que seguir essas regras e essas normas que cada construtora estabelece, tá? Porque ela tem que fazer uma gestão sobre isso, né? Se ela falar que todos os chamados de garantias, de assistência técnica, de pós-obra e qualquer tipo de problema tem que ser pelo e-mail do departamento de pós-obra, vocês não adiantam vocês mandar o WhatsApp, né? Porque isso se perde, ninguém vai te atender, o prazo vai vencer e você acaba perdendo a garantia. Então, inclusive os prazos, tá? Não adianta você falar que viu há 6 meses atrás. Não adianta você falar que viu há 1 ano atrás. Então, esses prazos também devem ser seguidos. Item J. A ocorrência de qualquer caso fortuito ou de força maior que impossibilite a manutenção da garantia oferecida. Ou seja, são os casos de acidentes naturais, tsunamis, alagamentos, enchentes, furacões, incêndios. Item K. A falta de permissão pelo proprietário da unidade ou representante legal da edificação, no caso o síndico, de acesso do profissional designado pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção às áreas comuns ou privativas da edificação para proceder à vistoria técnica. Ou seja, a partir do momento, pessoal, que criar essa norma 17170, que trabalha em cima do termo falha, lembra que falha pode ser tanto relacionada a projeto, construção, material, ou seja, responsabilidade da construtora, como também pode ser uma falha relacionada à falta de manutenção, preservação, conservação do condomínio. Então, a partir do momento que a norma trabalha em cima de falha, a construtora, incorporadora, construtor, prestador de serviço de construção, ele tem direito sim ao acesso de algum representante dele para verificar se estão tomando de conta, né, da conservação, preservação. E o item L, ele fala novamente um pouco da falta de comunicação. Ou seja, eu vou ler aqui para vocês e vou comentar um pouquinho. Convém que sejam implementados meios de registros e tratamento destes dados e informações, de modo a permitir a sua análise crítica e a implementação de medidas para aperfeiçoar as condições, o atendimento e os prazos das garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. O incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção prestará o serviço de assistência técnica conforme procedimentos previstos no manual. O que isso quer dizer? Mais uma vez, pessoal, é a comunicação, né? A gestão do sistema de manutenção, preservação, conservação, limpeza. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo voltado para síndicos e gestores condominiais, como não perder as garantias com as construtoras. Era para ser um curso e nós fizemos questão de transformá-lo num vídeo para acesso livre a todos, tá? Focado para os gestores e síndicos condominiais. São muitas leis, são muitas normas que envolvem este mercado, além do manual de uso e operação, tá? Então vocês têm que sim delegar, né, para equipes especializadas e experientes,
ok? Eu mesmo tenho mais de 25 anos como engenheiro civil. Temos toda uma equipe completa para fazer inspeção predial, para te ajudar com as manutenções preventivas. Uma equipe que envolve drones de fachada, bombas hidráulicas, motores de portão, pressurização de escada, combate a incêndio. Eu mesmo faço a inspeção do sistema estrutural, né, impermeabilizações, vedações, tá? Contamos com engenheiros elétricos, tá? Então, assim, conte conosco. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, Facebook, tá? Nosso escritório aqui em São Paulo. Entrem em contato conosco, LM Alto Padrão.